Olá, como vai você? Graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Louvado seja Deus pela salvação em Cristo Jesus, salvação graciosa, salvação imerecida, salvação é o bem mais precioso que podemos ter. E isso não vem de nós, vem de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. É dom de Deus, tudo graça. E somos salvos por Jesus Cristo, porque não temos nenhuma condição de salvar a nós mesmos, somente por meio de Cristo Jesus. Deus providenciou esse meio de salvação. E assim podemos nos unir a Cristo, com Cristo e por Cristo. Nós somos salvos porque fomos feitos um com Cristo e também permanecemos salvos apenas porque permanecemos unidos com Cristo. E assim, unidos a Cristo, estamos também unidos à Igreja de Cristo. De onde vem a nova vida que recebemos de Cristo Jesus? Ao sermos salvos por Ele? Há muitas questões, essa é uma delas. Outra questão, como Cristo sustenta a vida do cristão? Transmitindo-lhe todas as bênçãos espirituais de que necessita? O pecador que uma vez foi salvo, nós que fomos salvos, pode cair em pecado a ponto de romper esse relacionamento filial com Cristo e ficar novamente debaixo de condenação ou da condenação eterna? E a Igreja de Cristo? O que ela tem a ver com tudo isso? São algumas perguntas que surgem quando nós estudamos, falamos sobre a salvação. É natural, quando estudamos sobre esse ensino da salvação, sobre o relacionamento espiritual com Cristo, surgem questões. A partir de hoje, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina da união com Cristo, da união do crente com Cristo, a união com o Cristo crucificado. Cristo representa um corpo. Esse estudo da união com Cristo crucificado, a Bíblia mostra, nos ensina que Cristo é o cabeça, e é o cabeça representativo
da aliança da graça. E ele não representou um grupo de pessoas dispersas, mas um corpo de pecadores regenerados e que dele recebem sua vida por meio de laços espirituais, formando assim um organismo espiritual, que é o corpo de Cristo. A salvação é individual, no sentido de que cada pessoa precisa se apropriar pessoalmente, pela fé, da graça salvadora, da graça de Cristo, que é manifestada na obra redentora. Mas nós não podemos perder de vista que os redimidos, os salvos, eles formam um corpo, um organismo vivo, cuja cabeça é Jesus Cristo. E essa união de Cristo com seu povo tornou possível que todas as bênçãos merecidas por Cristo Jesus pudessem passar de maneira orgânica para todos aqueles que ele representa. Maravilha, bênção, graça de Deus. Aqueles que ele representa na aliança da graça. A relação orgânica, esse organismo vivo de Cristo, entre Cristo e os crentes, é representada pela figura da videira e seus ramos. Jesus Cristo, ele mesmo falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 5, ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esses ramos recebem da videira tudo o que necessitam, os nutrientes necessários para viver e também a própria vida. O mesmo acontece com o cristão e Cristo. Em Cristo recebemos vida e também todas as bênçãos espirituais de Deus para que esta vida seja sustentada, fortalecida e desenvolvida. Assim como na videira o ramo tem que estar ligado
à videira para ele produzir fruto, para ele se fortalecer, para ele se desenvolver. O crente salvo está unido a Cristo. Então, Cristo Jesus pôde merecer a salvação para o povo, para o seu povo, o povo da aliança, justamente por causa dessa união, por meio do qual ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo. Quando Cristo morreu pelo seu povo, quando, assim como diz Mateus 1:21, toda a igreja estava representada nele como seu cabeça. E igreja aqui que estou falando não é denominação. Então, dessa forma, nós podemos dizer que toda a igreja representada por Cristo, que é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, espiritualmente falando, então toda a igreja foi crucificada com Cristo, morreu com ele e nele ressurgiu dos mortos e com ele estará para sempre. Os ramos, eles nascem da videira por intermédio da obra do Espírito Santo, que regenera, que dá a vida, nova vida. E não é correto dizer que a nossa união com Cristo é fruto dos nossos esforços próprios, pessoais. Não. A própria fé pela qual nós nos apropriamos da graça de Deus e cremos em Jesus como Senhor, Salvador pessoal, é uma das bênçãos da aliança que fluem de Deus, que vem da plenitude de Cristo. É bênção da aliança que o próprio Deus nos concede. A nossa união com Cristo é fruto da graça de Deus. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é o dom de Deus e por isso faz parte dos tesouros espirituais que Cristo comunica aos seus filhos. E ela nos capacita a apropriarmos dessa obra de Cristo a nosso favor e deve ser sempre vista como sendo decorrente da graça de Deus. Luiz Berkoff, um teólogo, ele define assim a união com Cristo, a união do crente com Cristo. É uma união íntima, vital
e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Então percebemos que, se por um lado a nossa união com Cristo nos torna receptores de todas as bênçãos espirituais, inclusive a fé, a salvação, por outro lado, ela nos torna responsáveis diante de Cristo. Recebemos gratuitamente, mas também somos responsáveis. A graça de Deus não elimina nossa responsabilidade. E a primeira responsabilidade que nos advém mediante essa união com Cristo é a responsabilidade de sermos santos. Os ramos devem ter a mesma vida, o mesmo viço, o mesmo vigor da videira. A santidade da videira faz com que os ramos também sejam santos. Em Efésios, no capítulo 1, o versículo que Paulo nos diz aqui, no versículo 4, que Deus nos escolheu nele para sermos santos. Somos separados por Deus. Estamos ligados à videira, que é santa. E esse é o ensino de Paulo. E nós podemos ver também lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Deus fala à congregação dos filhos de Israel, ele manda Moisés dizer: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19, versículo 1, 2. Isso é muito importante, essa é uma responsabilidade que nós temos. E nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós devemos buscar as coisas lá do alto, buscar as coisas que são eternas, do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É o que nos diz Colossenses 3, 1. O apóstolo Paulo, ele fala: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Santidade. O fato de nós sermos salvos pela graça e não pelas obras não nos faz menos responsáveis pela nossa santificação, pois a vontade de Deus é que sejamos santos. Pedro, o apóstolo, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2 da sua primeira carta, que nós somos eleitos, salvos pela graça, segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação
do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos em santificação do Espírito para a obediência. Efésios 1:4, que nós já lemos, Deus nos escolheu para sermos santos, separados para Ele. A santidade é algo que a cada dia nós devemos viver. E o ensino bíblico da salvação, da graça, em vez dele anular a necessidade de santificação, porque muitas pessoas podem pensar, então já estou salvo pela graça, não mereço, não fiz nada, não posso fazer nada para a minha salvação. Tudo bem, agora estou salvo, pronto. Não temos nenhuma responsabilidade? Temos, sim. A salvação pela graça não anula a necessidade de santificação. Nós devemos, diante de Deus, nos santificar a cada dia. Ao contrário, quando a Bíblia fala da salvação pela graça, ela dá o destaque, dá a importância à santificação. Por quê? Porque nós, que não temos nenhum mérito diante de Deus que valha a salvação, que não temos como pagar a salvação, não temos como comprar a salvação, nós fomos salvos pela graça. Então, nós, pecadores redimidos, salvos pela graça, isso nos leva a nos esforçarmos para uma vida de sincera gratidão e devoção a Deus por tão grande e imerecida salvação. E esta vida de gratidão, devoção ao Senhor Deus, é o que nós chamamos de vida santa. Quanto mais nós crescemos em gratidão ao Senhor pela salvação imerecida que recebemos dele pela fé, em devoção sincera a Ele que nos amou com um amor eterno, mais crescemos em santificação. E a segunda responsabilidade que temos diante dessa união com Cristo é a responsabilidade de dar frutos. João, capítulo 15, com o texto que nós lemos sobre a videira e os ramos, Jesus falando que Ele é a videira e que os ramos que estão ligados a Ele, esse deve dar fruto. Permanecendo nele, produzimos fruto. Somos santos ao Senhor e produzimos fruto mediante essa união com Cristo. João Calvino, ele diz que o nosso Senhor não quis apenas entulhar o ventre de seus filhos e engordá-los nesse mundo. O cristão, ele é unido a Cristo para não somente desfrutar passivamente da salvação, sem se importar com os frutos que vêm
dessa salvação. E Jesus diz que os ramos que não dão frutos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. São ramos estéreis, não frutificam. E os ramos que estão ligados à videira devem demonstrar o resultado dessa união por meio dos seus frutos. E o fruto que o Senhor exige dos ramos e que os capacita a produzir, porque quem dá capacidade para a produção do fruto é a videira. É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 fala do fruto. É esse fruto do Espírito que todo ramo que está ligado à videira, todo crente unido a Cristo crucificado, ele deve produzir é o fruto do Espírito, que é amor. E em decorrência desse fruto amor, nós teremos todos os outros: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma característica do cristão e que vai mostrar, vai evidenciar que ele está unido a Cristo Jesus, o seu Senhor e Salvador. E ainda tem uma outra consequência dessa união com Cristo, que também é muito importante. Essa nossa união com Cristo está diretamente relacionada à nossa união com os nossos irmãos. Ou seja, a união com os irmãos na igreja do Senhor. Esse será o nosso próximo assunto, a união com o corpo de Cristo, a igreja. Cristo é o cabeça desse corpo. É a morte de Cristo, a sua glorificação, que nós recebemos essas bênçãos espirituais, estamos unidos a Cristo em sua morte e em sua glorificação. E isso traz consequências sérias, práticas na nossa vida. Zelar por moldarmos o nosso caráter ao caráter de Cristo, por meio de um crescimento dia a dia, um crescimento no processo de santificação. Segundo, aprender a viver como Cristo viveu, já que possuímos uma união espiritual com Ele tão íntima e que nada pode romper. Terceiro, desenvolver a comunhão com a igreja. Pense nisso. Pense em como a união com Cristo é uma verdade central desse ensino sobre a salvação. Somos feitos um com Cristo e permanecemos salvos
apenas porque permanecemos unidos com Cristo Jesus. Reflita sobre isso. Leia Gálatas 2, 19 e 20. Medite durante a semana.